Olá, bom dia. Suicídio, ansiedade, depressão, automutilação são palavras bem pesadas, mas que passaram a fazer parte do cotidiano da vida de muitos jovens. Muitos adolescentes já conhecem esses sintomas ou essas palavras bem de perto e sabem exatamente o que elas significam. E para combater tudo isso, está sendo montado um projeto piloto de saúde mental nas escolas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio me dar mais explicações a respeito desse projeto foi o Dr. Rui Cruz, que é psicólogo e coordenador desse projeto piloto. Bom dia, doutor Rui. Bom dia. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente e falando de um tema tão importante. Exatamente, saúde mental nas escolas. Porque quando você ouve falar depressão, ansiedade, suicídio, a gente imagina uma faixa etária mais já desencantada com a vida, vamos dizer assim, né? Que está passando por problemas bem graves e que recorre a isso. Mas quando acontece com os jovens, como é que a gente justifica, como é que a gente explica, como é que a gente trabalha? A intenção é exatamente essa, é tentar, desde essa primeira fase da vida, a trabalhar questões que possam ampliar o conhecimento sobre as emoções, sobre os afetos. Então a gente faz um trabalho de psicoeducação, fazendo com que as crianças e adolescentes comecem a perceber e falar sobre temas tão importantes da nossa vida. Como você falou, as pessoas quando chegam a uma certa faixa etária, quando são jovens, aborrecentes, como se diz, ou então jovens, adultos e idosos, já passaram por várias situações da vida e chegaram a se sentir, de certa forma, frustrados por não conseguir seus objetivos. As crianças e adolescentes também passam por esses momentos, porque, se a gente for levar em consideração, elas têm algo de essencial, que é a necessidade de chamar a atenção. E a gente percebe que hoje a atenção dada para a criança e adolescente pela família está cada vez mais reduzida e sendo colocada na responsabilidade da escola, dos professores, desempenhar um papel de educar que, na verdade, deveria ser compartilhado. Lá na família, né? Esse corre-corre, a gente sempre apela para esse clichê, né? O corre-corre do dia a dia acaba atrapalhando muitas outras atividades que a gente deve desenvolver. Acho que toda mãe carrega um pouquinho essa culpa de não poder ficar com o filho. A gente passa mais tempo aqui no serviço, com certeza, do que com os filhos. E aí não tem jeito, a gente acaba delegando para a escola e reclama quando a escola não faz esse serviço, né? Se a gente for levar em consideração na nossa evolução social, infelizmente a responsabilidade de cuidar de nossas crianças é do sexo feminino. Contudo, esse papel deveria ser compartilhado com o pai. Esse sentimento de culpa, na verdade, também significa a necessidade da mulher de procurar meios de conseguir contribuir na renda familiar e buscar sua autonomia social. Então, a nossa visão é que o interessante seria que essa família fosse preparada a também dividir tarefas e fazer com que essa futura criança, adolescente, tenha um comportamento diferente na sociedade, como nós temos. Pessoas que, de certa forma, ainda têm a impressão do machismo, a impressão de que existem coisas que são feitas só por homens e mulheres. E, na verdade, a gente precisa que todos, de uma forma conjunta, possam interagir e se formar frente àquilo que a gente acha ideal nas relações afetivas. A psicoeducação, a maneira como a gente está visando trabalhar, ela é bem rasa, lidando, por exemplo, em identificar o que é amor, o que é felicidade, o que é demonstração de afeto, o que é sexualidade. São temas que a gente só vai trabalhar quando, de certa forma, nós somos, pela contingência da vida, tomados por situações que nos trazem dor. É verdade, quando a gente é obrigado. Isso, né? Dor e sofrimento. Né? Exatamente, quando a gente é obrigado a falar sobre essas coisas. Você está falando de um assunto interessante, porque ontem nós falamos sobre isso no programa, sobre essa questão da divisão de tarefas, o efeito que uma coisa parece tão simples, o efeito que isso tem na formação psicológica dos filhos, do pai, da mãe, quando a família começa a se ver como um grupo e não só um tem que fazer e os outros têm que usufruírem, isso vai trazer benefícios que são bem além da divisão das tarefas, quer dizer, bem além da facilidade na distribuição das tarefas, não é? É ótimo o teu programa, exatamente porque a gente pode falar de temas assim com liberdade. Quando a gente fala em dividir tarefas, parece que eu vou ficar com uma coisa, você vai ficar com outra. Eu vou lavar, você vai enxugar as louças. Pois é, agora bem assim, simples assim. O interessante é que eu um dia possa lavar, um dia tu possa enxugar, um dia que tu esteja precisando eu lavo e enxugo. E aí eu aprendo a fazer da forma como tu faz e você aprende da forma como eu faço. Isso é compartilhar. Eu compartilho enquanto homem ou mulher? Não, eu compartilho enquanto
pessoa que vive junto, conceito de família diferenciado, onde a criança, o jovem adulto, dentro da sua capacidade, pode compartilhar. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou muito a favor dessas relações que as pessoas façam em conjunto. Sozinho, eu sempre vejo que sozinho as pessoas acabam deixando, ou então não vendo aquilo como interessante. Isso. Nós temos na nossa sociedade o ideal de que está sendo colocado hoje, né, por exemplo, nesse mês que é tão importante, que é Dia Internacional da Mulher, então que as mulheres estão em todos os espaços. Mês da mulher. Mês da mulher. Existem frases de efeito que dizem que a metade do mundo é mulher e a outra metade são filhos das mulheres. Muito bom, adoro essa frase. Pois é, mas eu sempre me questiono, como é que pode as mulheres querem espaços que de certa forma são dos homens e na verdade não são dos homens, são espaços da vida social. Por que elas não começam então a ser orientadas a cuidar desses seus filhos para que eles não reproduzam o machismo, os comportamentos que a gente condena? Exatamente. Então assim, eu tô com uma criança, tu tá com uma criança no colo, uma recém-nascida. Você está lá, acalentando ela. Você reclama que está cansado. Você passa para o pai. O pai começa a acalentar, só que ele não acalenta da maneira como você acalenta. Aí o que você faz? Me dá que tu não está fazendo direito. Fazer isso. Pô, verdade. E na verdade isso quer dizer o quê? Ah, tu não sabe? Tu não serve para isso. Tu não vai aprender a fazer isso porque eu sei fazer melhor. Aí da outra vez, deixa eu logo te interromper, da outra vez que a gente pediu, que ele pediu para fazer, não, eu não vou fazer porque tu está dizendo que eu não sei fazer, Exatamente. Eu não vou fazer do jeito que tu gosta. Tu não sabe nem se comportar comigo, porque me convence a fazer. Homem já é mais inteligente dessas coisas, porque ele sabe o depois. Homem é mais esperto. É, mais inteligente, por inteligência emocional, porque ele é criado para isso. Vou dar um exemplo. Um homem, ele coloca que a mulher tem que fazer comida para ele. Ela entende socialmente que isso é afeto. Não é? Aí ela cozinha, entre aspas, não da maneira adequada, porque a maneira adequada é aquele que ele acha que a mãe dele faz. Não é? Aí a mulher faz, tu acha que ele reclama? Ele diz, não, meu bem, tá ótimo, porque ele sabe que se ele reclamar, ela não vai fazer, vai querer jantar fora, vai querer fazer outras coisas, entendeu? Que na verdade é assim, não, eu vou aqui porque ela vai aprender com o tempo. Ou seja, a mulher tem que entender também que o homem não pode deixar de fazer as coisas, porque uma hora ele vai ter que aprender com o tempo, a prática, a contingência. E aí entra a questão, com o tempo as pessoas aprendem regras, espaços, se relacionar. Por isso que eu invisto nos jogos educativos. Então nós vamos falar desses jogos no próximo bloco, vamos fazer um rápido intervalinho aqui, depois que ele disse que os homens são mais inteligentes, eu vou ter que digerir essa informação junto com o café e depois ele vai ter que me provar isso. E a gente volta já para conversar um minutinho só. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o psicólogo Rui Cruz sobre saúde mental nas escolas. Mas aí a gente já está falando de um ambiente bem mais amplo, já saímos da escola. Primeiro, quer dizer, nós começamos na família, né? E você estava falando dos jogos que são realizados, como é que é? Os jogos são jogos vistos como recursos educativos, e esses recursos educativos são colocados como desafios para serem respondidos por crianças e professores e familiares. A ideia é colocar jogos de outros tempos de outrora, por exemplo, peteca, telegram, botar quebra-cabeças mentais. Vareta. É como que a gente fez aqui? São os mesmos jogos. Que a gente fica doidinho querendo fazer, Exatamente. Querendo completar. Ou então, de certa forma, ajustar, encontrar uma melhor forma. Aí você, quando coloca isso, não é só uma pessoa que se propõe a realizar a tarefa. Ela acaba pedindo ajuda de outros, acaba competindo com o tempo, acaba interagindo. E aí é interessante porque, assim, todo jogo tem uma regra. Todo jogo tem um estabelecimento de limites. Todo jogo que você não consegue alcançar o resultado, você lida com frustração. Sim. Todo jogo que você chama outra pessoa para participar, tem interação.
São conceitos básicos da nossa vida que acabam sendo perdidos porque as pessoas acabam ficando, de certa forma, bitoladas hoje em dia a utilizar, interagir com aparelhos tecnológicos, como celulares, tablets. Sem afetividade, sem respostas emocionais, vamos dizer assim, né? Exatamente. Essa história que a gente criou, eu lembro que antes, quando eu era criança, a gente vivia todo mundo junto no mesmo ambiente, essa coisa toda. Hoje a gente chega em casa com a vontade de fazer tudo pelo filho, até às vezes para compensar a nossa ausência, a gente acaba dando tudo que acha que ele precisa para viver bem. Material. Dá um quarto separado, uma televisão separada, todos os equipamentos eletrônicos que a gente pode comprar ficam dentro daquele quarto. Aí a gente reclama quando a criança não sai do quarto. Quer dizer, ele tem uma vida paralela, ou se a gente tiver mais filhos é a mesma coisa, né? Eles não tendo vidas paralelas dentro de um mesmo conjunto, é isso? Exatamente, é como se fosse uma bolha. Eu fico numa bolha, tu fica numa outra bolha. Aí a gente questiona da seguinte forma: eu estou cansado, cheguei do serviço, de certa forma de estressante, porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Dinheiro, para mim, vai depender do tempo, e aí eu quero descansar. Aí o filho demanda atenção. Ele, papai, vamos brincar, papai, tu ouviu isso, papai, bora fazer tal coisa. Não, meu filho, eu estou cansado. Vai brincar um pouquinho. Pega a tua chupeta eletrônica, que é assim que eu tiro. Chupeta eletrônica. Pega teu tablet, teu YouTube, pega teu joguinho e fica brincando, que eu tô cansado, vou ler um livro, não, eu vou ficar nas redes sociais interagindo com quem está distante. Ou seja, aquele mesmo pensamento que a gente percebe, que os aparelhos celulares, as redes sociais, é um portal de acesso a uma felicidade que, na verdade, não é real, porque você não está interagindo, não está vivendo os detalhes, não está vivendo as fases da vida. E a sua fase da vida também com aquelas pessoas que vocês amam. Porque como você fala aquela estrutura toda que fornece para uma criança, que é aquilo que você não teve. Isso. Né? Você acha que você está dando tudo. E, na verdade, esse tudo é nada. Porque ele vai ter um momento que vai ficar faltando alguma coisa. E o que falta nessa relação? Afeto, atenção, respeito. Porque você acaba virando, de certa forma, uma pessoa que dá moedas de troca. Então a gente fecha esse ciclo quando você descobre essa falta de afeto, quer dizer, ele descobre, e para chamar a atenção, ele busca saídas bem drásticas. Aí vem a depressão, vem a automutilação, que eu acho que é uma forma muito séria de chamar a atenção. Todos esses. Aí, quando acontece isso, a família percebe, quer dizer, com o teu trabalho tu já deu para perceber, se a família consegue entender a parcela de responsabilidade que ela tem nessa situação? Ela se assusta. Porque ela não sabe lidar com isso. Ela não foi preparada para aquilo e nem identificar os sinais e sintomas. Porque se ela não vê, se ela não olha nos olhos, se ela não toca, se ela delega para alguém essa responsabilidade, seja a escola, ou seja a avó, seja a tia, seja a vizinhança, seja a babá, então ela delega por procuração e espera que aquilo dali não seja algo que ela vá ser acessada. Então, qual é a visão? Que ela, ao se assustar, ela questiona o porquê e diz que isso é frescura, diz que isso daí é para ela parar, diz que isso daí não tem justificativa porque ela tem tudo, para que ela está fazendo isso, o que é que te falta se eu te dou tudo, eu te dou atenção, eu te ofereço tudo, é falta de afeto. Eu te dou uma vida que então, todo mundo queria, exatamente. Né? Então que eu queria. Se eu pudesse ter isso quando eu era criança, quem já não disse isso, né? E aí é uma questão assim, quando a gente conversa com as crianças, com os adolescentes, a gente percebe que a falha é o seguinte: eu estou materializando a dor que eu sinto. Que dor é essa? A dor do abandono. É a dor de ficar sozinho, de não ter atenção. Na minha época de escola, as pessoas botavam brinco, os homens botavam brinco, as mulheres pintavam o cabelo. Algumas raspavam a parte de trás. Era uma maneira de quebrar aquilo que era uniforme. Não, e aquilo que era uniforme chamava atenção. Chamar atenção. O que diferenciava as pessoas, porque todo mundo usava farda, era o tênis. Hoje em dia o que diferencia as pessoas não é mais o tênis, nem a roupa, é o aparelho celular. É verdade. Então assim, você troca
aquilo que de certa forma distancia, aquilo que você utiliza. Aí você bota um aparelho celular que abre, é um portal para o mundo globalizado. E aí a gente percebe que os professores que deveriam, de certa forma, ter um olhar diferenciado, estão adoecidos. Os professores. Por quê? Porque são profissionais, como qualquer outro da sociedade, são pais. Isso. Que também estão passando por momentos de estresse, de esgotamento e também um processo de não conseguir alcançar esse ideal de felicidade. E tem que lidar com um problema que, de certa forma, eu tenho que lidar com o problema do filho dos outros, que não é um problema de aprendizagem para o qual eu fui designado. Foi o papel de educar, no qual eu também não aprendi a fazer. Que eu não aprendi a fazer, eu não tenho só que ensinar, eu tenho que educar. E eu não estou educando o meu filho, eu estou educando o filho do outro que não deu atenção. O professor reclama? Reclama. E aí a palavra perfeita, o que tu falaste, reclama. O que é reclamar? É clamar. 2 vezes. E aí, a gente clama para quem? Ah, que complicação. A gente clama para Deus. A gente muito. Né, a gente pede para algo que a gente acha que é melhor para a gente e na verdade a gente clama para quem poderia resolver. Quando a gente reclama, a gente acaba de certa forma identificando cada vez mais posturas negativas na nossa vida, pedindo 2 vezes que aquilo dali que a gente tanto quer se resolva. Ou seja, quem reclama da sua vida e não presta atenção naquela toda estrutura que ela consegue manter de trabalho, de saúde, uma família saudável, de conseguir conviver, de ser autônomo, acaba de certa forma entrando num processo de adoecimento emocional. Então, vamos já falar desse processo de adoecimento emocional nesses jovens, nesses alunos. Nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho e depois a gente volta para continuar conversando. É só um minutinho, eu volto logo. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre saúde mental, não vou dizer estudante, na adolescência, entre jovens estudantes. A gente estava falando da importância do celular, da importância dessa conectividade. Hoje vale mais, quer dizer, na visão dos meninos, das meninas, vale mais quem tem o último celular, o celular da última geração, é isso? Eu acredito que não é só o celular da última geração, a melhor foto. Ah, sim, a foto é essencial. Não é? O melhor selfie, porque... De preferência se ela faz a gente bonito e feliz. Exatamente. Então, assim, não importa qual é o filtro que vai ser colocado dentro dessa foto, importa para onde que ela vai chegar, o que as pessoas vão entender, vão interpretar. Porque não é uma foto 3x4, não é uma foto que as pessoas se preparam, olham, e aí de certa forma reflete para ela. É o que ela quer vender para os outros. E isso aí é muito importante, porque quem não olha nos seus olhos, quem não se olha no espelho, não se conhece. Então a intenção com a psicoeducação, é fazer com que essas escolas, essas crianças e adolescentes começam a responder o que são aqueles sentimentos que elas falam que têm e na verdade é só uma reprodução do que a família ensinou para ela, do que a escola ensinou para ela. Ou então do que está na moda. Hoje você vê muito nas redes sociais a palavra gratidão. A palavra é tão usada que fica sem expressão, sem conteúdo, sem sentimento. Tudo agora é hashtag gratidão. Hoje o meu sentimento é só gratidão. Hoje é só dia de agradecer. Aí um faz, o outro repete, vai tipo onda, vai em cadeia. É um comportamento meio neurótico, não é? Não, e é interessante porque eu já perguntei para uma criança o que seria gratidão. Gratidão. Aí ela me respondeu de uma maneira bem simples. É grato porque me dão. Se não me dão, eu não estou grato. Ah, bom, então... Entendeu? Então, assim, tem quem tem que chegar e perguntar o que é estresse. Eu estou estressada. Estressada uma também. Criança de 4 anos. A gente vê, eu estou estressada. 5 anos dizer que está estressada. Aí eu pergunto, por que tu está estressado? O que é estresse? Eu estou sem paciência para conversar. Ou seja, é exatamente o que ela deve escutar que ela em casa. Ouve, exatamente. E aí a gente tem que explicar. O que é estresse, neném? Estresse é quando você não tem paciência. Por exemplo, está jogando aqui esse jogo. Não quero mais. Não quer mais por quê? Estou estressado. Não, você vai conseguir.
você tem potencial para isso. Quer dizer, diante da primeira dificuldade, ela se julga incompetente de atravessar essa dificuldade e apela logo para a palavra da moda. Estou estressada. Exatamente. Aí o que acontece? Se a gente consegue que ela conclua a atividade, ela vai se sentir o quê? Isso, verdade. Aí ela vai ensinar o outro coleguinha a fazer. É a história que a gente realizou aqui na escola Sementinha, da máscara de fofão, do fofão. Toda criança tem medo do fofão. Eu tenho. Né? Eu Quem tenho ensinou até esse hoje. medo para ti? Eu tenho até hoje. Quem criou esse medo para ti? Meus pais. Não foi? Será que não era para eles ficarem confortáveis e dizer assim, olha, cuidado, senão eu vou chamar um fofão, o fofão vai te pegar e vai te levar? Eu até hoje tenho um certo receuzinho de fofão. Eu tenho até vergonha de falar uma coisa dessa, mas é verdade, eu tenho medo de fofão. Não gosto muito do que está escondido, do que está ali atrás, né? Agora, engraçado, eu tenho vergonha, trabalhar esses sentimentos. Né? Às vezes a gente tem vergonha alheia. Quando olha uma situação dos outros, eu não teria coragem de Eu não teria coragem, eu fico com vergonha por aquilo, né? Dali. Então, assim, é trabalhar essas questões. Porque se a gente faz com que a criança pinte uma máscara de carnaval, como foi feita com o arte-terapeuta ali em Moreira Lima aqui, ele colocou a máscara, as crianças pintaram e colocaram. E, no caso, eu tive a oportunidade, a convite dele, de me vestir e me apresentar como fofão. Elas começaram a entender o que é brincar, o que é alegria, o que é nossa cultura. Da mesma forma, a gente tem que quebrar tabus. A gente pode quebrar tabus com as outras questões da cultura, com o cabelo, com a questão da roupa, com a questão da dança. Tudo isso que a gente, de certa forma, fica no imaginário, né? Então vai ter muita coisa para trabalhar dentro desse projeto, porque por enquanto é um projeto piloto, né? Mas vai ser desenvolvido em todas as escolas da rede pública. A ideia, assim, nós iniciamos no ano passado, no mês de setembro, com o Setembro Amarelo. Infelizmente ocorreu um caso de suicídio numa escola pública aqui do município de São Luís. Uma criança, 12 anos, cometeu suicídio. A gente fez um trabalho de pós-venção, porque a gente percebeu que nessa escola tinha muitas outras crianças que estavam se automutilando e pensando que poderiam seguir pelo mesmo caminho dessa coleguinha. Isso. E a diretora da escola ficou muito comovida porque tinha um vínculo afetivo, as professoras também, era uma escola pequena. Então a gente identificou que lá no Turu a gente poderia fazer um trabalho mais específico. Então são as escolas que estão dentro do território do bairro do Turu, inicialmente. É a Escola Terceiro Milênio do município, Maria Alice Coutinho, lá tem um CAPS Infanto Juvenil, tem uma escola do Estado, tem uma unidade básica de saúde e a gente vai trabalhar as famílias. A intenção é fazer trabalhar a psicoeducação com os professores e com as crianças, mas fazer uma ficha de encaminhamento e notificar esses casos de tentativa de suicídio. Essa ficha de encaminhamento vai encaminhar para a rede de assistência e de proteção. Por exemplo, conselhos tutelares, CRAS, CREAS, CAPS, Infanto Juvenil que tem no território, Hospital Nina Rodrigues, no caso de internação. Então a gente está criando um projeto piloto que quando os psicólogos entrarem dentro da rede educacional e quando essas famílias precisarem de assistência, a gente possa acolher de maneira mais proveitosa. Entendi. Só como o nosso tempo já terminou, você já tem previsão de quando ele estará na sua plenitude sendo desenvolvido dentro das escolas? Ainda nesse mês, né, nós iniciaremos nessas duas escolas, mas nós continuamos dando palestras. Por exemplo, hoje nós vamos no Coroadinho, onde vai ter todo um acompanhamento sobre vacinação e a gente vai fazer o trabalho de prevenção ao suicídio. Ok, então, olha, parabéns por essas iniciativas. Quanto mais cedo a gente conversar, não pode ser tabu, como você falou, tem que ser trabalhado, tem que ser estudado cada vez mais cedo para que a gente não se torne adultos diferentes, né? Diferentes entre aspas, né? Porque está virando a normalidade. Mas é muito bom saber que existe essa preocupação e de que nossos jovens podem passar por esse processo de transformação com o apoio da família, é claro, não vamos deixar a família de lado. Mas, doutor Rui Cruz, muito obrigado por mais essa participação, por mais esse compartilhamento de informações aqui no Café. Eu que agradeço a oportunidade e falo do compromisso do secretário Carlos Lula, juntamente com o secretário de Educação do Estado e do município, em fazer uma visão mais ampla desse cuidado. Muito interessante. Bom dia para você aí do outro lado que está nos assistindo, mas você sabe que essa conversa fica à sua disposição, você acessa quando você quiser, você já sabe, né? Nosso site também você já sabe, que é o al.ma.leg.br/tv e que todo esse conteúdo está lá na grade, prontinho, bonitinho para você. E todo dia eu aqui esperando por você às 8h30 da manhã, ok? Tchau!